Fala galera, vamos seguir aqui com os nossos estudos sobre prisão, sobre liberdade. E agora nós vamos falar sobre a prisão preventiva. Galera, a gente estava vendo ali, né, que nós temos algumas hipóteses de prisão que decorrem de uma condenação criminal, são as hipóteses de prisão pena, prisão sanção. Então, se o sujeito for condenado por um crime cuja sanção atribuída pelo Estado seja a reclusão, for a reclusão, ele vai ficar preso por isso. Mas é possível que o sujeito seja preso também em outras circunstâncias que não a prisão pena. Nós falamos sobre a prisão em flagrante, agora vamos falar um pouquinho sobre a prisão preventiva, que é uma forma de prisão provisória, é uma prisão cautelar. E aqui, galera, atenção, tá? Só para a gente não se confundir, ó, as prisões provisórias, isso é provisórias, tá? Você sabe. Podem se dividir em prisão preventiva, que é essa que a gente estava vendo aqui, né? Pode ser a prisão em flagrante. Parte da doutrina fala que ela é uma prisão cautelar. Parte da doutrina chama de prisão pré-cautelar. E a prisão temporária. O que eu quero que vocês lembrem é isso aqui, ó. Provisória. Dentro da provisória, nós podemos ter prisão preventiva, prisão em flagrante e prisão temporária, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a prisão preventiva. Então, galera, olha só. Momentos da prisão preventiva, em que momentos pode ser decretada, quais são as oportunidades, as ocasiões processuais em que pode ser decretada a prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada no curso da investigação preliminar, então, no âmbito de uma fase investigativa, no inquérito policial, enquanto estiver ocorrendo alguma investigação, ou mesmo no curso do processo, houve uma denúncia, o sujeito está respondendo o processo, surgiu a necessidade da prisão, porque ele ameaçou uma testemunha, alguma coisa assim. Então, ele pode ser preso lá na investigação, pode ser preso no decorrer do processo, e pode ser preso, inclusive, depois, a título de prisão preventiva, inclusive depois da sentença condenatória. O sujeito é condenado e, sei lá, surge um fato novo, ele descobre que foi condenado em primeira instância e resolveu fugir. Surgiu aí um motivo para possibilitar a prisão preventiva dele. A prisão preventiva somente pode ser decretada por juiz ou tribunal competente em decisão fundamentada a partir de prévio e expresso pedido do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Então, só quem decreta a prisão preventiva é o juiz, por meio de decisão fundamentada, com pedido do Ministério Público ou da polícia. Galera, agora aqui é importante, ó. Requisito da prisão preventiva. O que precisa existir para o juiz decretar a prisão preventiva? Se não existir isso aqui, o juiz não pode nem pensar em decretar a preventiva, ele não está autorizado. Temos, então, que verificar sempre o requisito da prisão preventiva, que é o que a doutrina chama de fumus comissi delicti, a fumaça do cometimento do crime. Significa dizer que, para que o juiz decrete a prisão preventiva contra alguém, ele precisa verificar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, de acordo com o artigo 312. Então, quando o juiz recebe lá um auto de prisão em flagrante ou um pedido por parte do Ministério Público ou da autoridade policial para decretar a prisão preventiva de alguém, ele tem que examinar, primeiro, se estão presentes as hipóteses do artigo 313, que a gente vai ver em seguida. Estando presentes essas hipóteses, existe fumus comissi delicti, ou seja, a prova da existência da infração penal e há indícios suficientes de autoria. Se a resposta for sim, ele passa o exame acerca do fundamento, ou seja, da necessidade da prisão. Se a resposta for negativa, ele não pode nem passar para o próximo passo. Polícia pede a prisão do Felipe, o juiz olha, não tem nenhuma prova, nenhum indício de autoria contra o Felipe. Ou seja, não está presente o requisito, não tem fumus comissi delicti de que o Felipe, não tem fumaça de que o Felipe possa ter cometido uma infração penal. Depois, galera, nós temos o fundamento da prisão preventiva, que pode ser expressado pelo periculum libertatis, ou perigo de liberdade. Então, imaginemos que o juiz tenha feito um juízo afirmativo acerca do requisito da prisão preventiva. Então, ele olha, teve aqui um crime e eu acho, ou melhor, tem indícios que dizem que pode ter sido Felipe seu autor. Então, eu posso prender ele, se eu considerar necessário. Mas é preciso prender o Felipe?
ou ele pode responder o processo em liberdade. A regra no âmbito do processo penal é que o sujeito deve responder o processo em liberdade. A regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Então, o juiz, mesmo tendo constatado o requisito da prisão preventiva, não significa que ele vá decretar a prisão preventiva. Ele tem que examinar depois o fundamento, ou seja, se eu mantiver Felipe em liberdade, essa decisão de manter o Felipe em liberdade causa um risco para a ordem pública, um risco para a ordem econômica, um risco para a conveniência da instrução criminal ou um risco para assegurar para a aplicação da lei penal? Se a resposta for negativa, não. O Felipe solto não causa abalo à ordem pública, não causa abalo à ordem econômica, não causa abalo à conveniência da instrução criminal e nem à aplicação da lei penal. Então ele não está autorizado, não há fundamento suficiente para que o juiz decrete a preventiva, não há motivo suficiente para que o juiz decrete a preventiva contra o Felipe, beleza? Então, mesmo que haja os requisitos do artigo 313 e mesmo que haja os requisitos do fumus comissi delicti, não significa que seja necessária a prisão. Ainda, mesmo que o juiz verifique aqui fumus comissi delicti, periculum libertatis, ele precisa ainda justificar na sua decisão que nenhuma das medidas alternativas ao cárcere, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão é suficiente, como recolhimento domiciliar noturno, proibição de manter contato com pessoas, monitoramento eletrônico. O juiz tem que dizer, ó, essa situação se enquadra em alguns artigos do 313, a gente vai ver em seguida, está presente o fumus comissi delicti, porque tem prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, tem fundamento da prisão preventiva, tem fundamento para a prisão preventiva, o periculum libertatis, o Felipe solto causa abalo à ordem pública e as medidas alternativas à prisão, as medidas alternativas, medidas cautelares diversas, não são suficientes para conter esse abalo à ordem pública. Aí sim, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Vamos adiante. Galera, casos em que a prisão pode ou não ser decretada. Artigo 313 do Código de Processo Penal. Isso é importante, tá? Olha só. O que diz o artigo 313? Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Então, quais são os casos em que o juiz pode prender alguém preventivamente? Nós temos 3 incisos que autorizam essa decisão do juiz de prender preventivamente uma pessoa. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, olha só, crime culposo não se admite prisão preventiva, mesmo que a pena seja superior a 4 anos. Cuidado para conjugar esses 2 fatores, tá? Crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 2 aspectos aqui. Crime culposo, então, não se enquadra nessa hipótese, e crime com pena de até 4 anos também não se enquadra nessa hipótese. O homicídio culposo no trânsito, então, não justifica a decretação da prisão preventiva com base nesse fundamento, porque não preenche os requisitos do inciso 1º. Ou um crime cuja pena seja de, se eu não me engano, a apropriação indébita, seja de 4 anos, pena máxima é 4 anos, também não se admitiria com base nesse inciso a prisão preventiva, porque a lei é clara ao afirmar pena privativa de liberdade máxima superior, melhor dizendo aqui que eu queria sublinhar, superior a 4 anos, tá? Então, a primeira hipótese é essa, crime doloso com pena máxima maior de 4 anos. Segunda hipótese, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal. É o caso da depuração da reincidência, quando passa aquele tempo necessário para que o sujeito deixe de ser considerado reincidente. O que eu quero ressaltar para vocês? Então, olha só, são hipóteses alternativas, tá? Ou crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos, ou reincidente em crime doloso. Opa. Olha só, 2 coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Reincidente em crime doloso. Em concurso, na OAB, eles tentam nos pegar aqui. Eles nos dão um caso, narram um caso em que o sujeito é reincidente, mas a reincidência é um crime culposo. Nesse caso, não se autoriza a prisão com base nesse inciso. Então, se o cara tem uma condenação por
homicídio culposo ou lesão corporal culposa e depois comete um crime de roubo. Nós temos aí um crime culposo e um crime doloso. Não está preenchido, porque a reincidência, ele não foi condenado por outro crime doloso, e sim por outro crime culposo, tá? Isso é importante da gente lembrar. Então, são hipóteses aqui alternativas, tá? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o cara pode estar diante de um crime com a pena privativa de liberdade menor do que 4 anos, mas que se ele for reincidente em crime doloso, ele pode ser preso, tá? E a terceira hipótese, preventivamente. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Atenção para essa parte final aqui, ó. Não basta que seja uma situação de violência doméstica. Tem que ser uma situação de violência doméstica cuja prisão se torne necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Significa dizer que não é simplesmente porque envolve uma situação de violência doméstica que se justifica a imposição da prisão. Inclusive, isso já foi objeto de questionamento na OAB. A vítima registrou o boletim de ocorrência, não me lembro agora se era ameaça, lesão corporal, e automaticamente o delegado requereu e foi deferida a prisão preventiva. Ele teria que justificar. O ideal é que tivesse medidas protetivas anteriores. O juiz tinha que dizer, Felipe, tu não pode se aproximar da tua esposa. E caso eu não respeitasse isso, aí sim seria possível a imposição de prisão preventiva para que eu obedecesse para que a execução dessas medidas protetivas fossem garantidas. Beleza? Vamos adiante. Olha só. Agora vamos dar uma olhadinha nos artigos nos artigos do Código de Processo Penal que dizem respeito à prisão preventiva, tá? Vamos ver o que mudou, vamos ver o que é importante, vamos ver quais são as disposições mais que a gente precisa estar mais atento em relação à prisão preventiva. Artigo 311. Ó, em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Três coisas importantes. Primeiro, é cabível, portanto, a prisão preventiva em qualquer fase do inquérito, da investigação ou do processo, mas ela tem que ser decretada pelo juiz e tem que ter ocorrido um requerimento do MP e normalmente, né, da autoridade policial. Aqui, quando se refere a querelante, a interpretação que se faz é que o querelante seja o querelante no caso de uma ação penal pública subsidiária. Quando o Ministério Público não promove a ação penal, a vítima pode dar início à ação penal privada substitutiva da pública. Mas o que importa a gente gravar aqui é a necessidade de pedido do MP e da autoridade policial. Beleza? 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Percebam como é importante esse artigo 312 aqui. Por que ele é importante? Porque nele estão contidos o requisito e o fundamento da prisão preventiva. Lembram? Ó, quando ele nos diz aqui, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, fundamento, então, periculum libertatis, né? Da ordem econômica, fundamento da prisão preventiva, periculum libertatis. Da conveniência da instrução criminal, também periculum libertatis, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, esses casos podem ensejar a prisão preventiva, fundamento dela. Quando houver, aqui nós temos o requisito, fumus comissi delicti, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, ou seja, fumus comissi delicti, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. E essa parte final foi inserida pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, de dezembro de 2009, dezembro de 2019, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Adiante, galera. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, significa dizer que, se o sujeito teve contra si imposta uma medida cautelar diversa, olha, eu não vou te prender, diz o juiz, mas tu tem que ficar em casa de noite. Tu não pode frequentar bar, tu não pode falar com as testemunhas. E o cara descumpre uma dessas medidas cautelares diversas, isso pode eventualmente ensejar a decretação da prisão preventiva.
Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, olha só que louco. A prisão preventiva, ela tem uma característica de ser provisional, provisória. Ela precisa ter demonstrado a sua necessidade de forma atualizada. Porque caso não haja uma atualidade na necessidade da prisão, ela não se justifica. Então, por exemplo, se o cara cometeu um crime lá em 1994, e depois de 1994 nunca mais houve nada, o cara nunca mais se envolveu em nada de errado, cidadão certinho, trabalhador, nunca fez nada de errado. Se descobre em 2020 o crime do cara de 94, o juiz, caso queira decretar a preventiva, olha, ele vai ter que superar esse parágrafo 2º aqui, ó. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Ou seja, se depois de 94 não houve nada de errado, ficaria muito difícil o juiz em 2020 decretar essa prisão preventiva por conta do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 312 do Código de Processo Penal, que também é novidade, tá, galera? Vamos adiante. Artigo 313 nós já vimos, né? Ó, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, crime culposo e crime com pena doloso com pena de 4 anos não se enquadram aqui. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, não se esqueçam, condenação anterior por crime culposo não permite a incidência desse dispositivo. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal, que é a depuração da reincidência, ou inciso 3º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então aqui é a prisão para identificação civil. O cara não se identifica, não tem dúvida sobre a identidade civil dele. A legislação autoriza que ele seja preso para a identificação. Depois de esclarecida essa circunstância, ele deve ser imediatamente colocado em liberdade, a não ser, é claro, que haja outra hipótese, né, outra circunstância que justifique a prisão, mas não por esse fundamento, não para identificação da identidade civil, tá? Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Vejam que interessante aqui. Ó, antecipação de cumprimento de pena. Lembram da discussão que teve na STF, a prisão antecipada, a prisão provisória? Vou prender o cara porque o processo está demorando. Posso fazer isso? Ou condenei ele em primeira instância, vou mandar prender ele para que ele comece a cumprir a pena. Pode fazer isso? Artigo 313, parágrafo 2º, também novidade, ó, impede essa providência, tá? Prisão preventiva deve ser utilizado como prisão preventiva, de forma cautelar, justificada com base em algum daqueles fundamentos do artigo 312, e não como forma de antecipação do cumprimento de pena. O processo vai demorar 10 anos, então eu vou prender ele preventivamente. Essa lógica foi vetada pelo legislador no artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Vamos adiante. O que eu fiz, meu Deus? Tá, vamos adiante. Artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato, nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal. Então aqui, ó, galera, eu lembro que a gente já viu esse dispositivo, mas eu acho que eu coloquei ali no início, talvez a versão desatualizada, tá? Mas o que importa é o conteúdo. Significa que essa é a redação atual, tá? Com as reformas todas aqui. Não me lembro ali que me parece estar um pouco diferente. Posso ter me equivocado. Mas vamos prestar atenção aqui.
Nesse caso, significa que estando demonstrada a situação de sujeito ter agido em uma hipótese de exclusão de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, não poderá o juiz decretar a prisão preventiva. Tá? Se ele verifica alguma dessas circunstâncias, ele não pode decretar a prisão preventiva. Artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Toda decisão, né, ainda mais a que restringe direito fundamental e ainda mais sendo o direito fundamental de liberdade, deve ser fundamentada. Então, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, limitar-se a invocar precedente enunciado ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentados. Inciso 6º. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Olhem essa novidade, tudo novidade, ó, no final do ano, pacote anticrime, a Lei 13.964. Aqui diz, galera, tu quer decretar a prisão preventiva? Pode decretar, mas ela tem que ser fundamentada. Sua decisão tem que ser fundamentada. E eles dizem ainda, e olha só, e digo mais, fundamentar a tua decisão não é simplesmente transcrever artigo de lei, não é simplesmente empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o que eles são e a sua incidência no caso concreto, não é invocar argumento genérico, prendo porque a prisão é necessária, prendo porque o crime é grave, prendo porque se evidenciou a necessidade. Não é uma decisão que não enfrenta os argumentos deduzidos pelas partes, que não rebate o que a parte diz, não é uma decisão que se limita a invocar um precedente ou uma súmula sem identificar o motivo pelo qual esse precedente ou essa súmula justificaria ou teria força também no caso concreto, de acordo com o STJ, bababá, bababá, bababá. Bom, não basta, tem que dizer, de acordo com o STJ, isso, isso e isso, e, nesse caso, a posição do STJ deve ser utilizada por causa disso, disso e isso. E também, inciso 6º agora, quando deixar de seguir um precedente ou uma súmula invocada pelas partes. Então, eu digo, defesa diz, prisão não caberia nesse caso, conforme já decidiu o STJ, o juiz tem que rebater. Tem que dizer, ó, o STJ decidiu dessa forma no outro caso, mas o caso é diferente, ou esse entendimento está desatualizado. Então, olhem que interessante, aqui se encontra no artigo 315, melhor dizendo, balizas para uma decisão fundamentada, sensacional. O juiz tem que fundamentar e a fundamentação não pode ser nesses moldes aqui dos incisos do parágrafo 2º do artigo 315. Artigo 316, galera. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, a decisão de prisão, tanto da concessão da prisão, do deferimento da prisão, quanto da revogação da prisão, do deferimento de liberdade, não é uma decisão para sempre no processo. Isso pode mudar. O juiz pode indeferir um pedido de prisão, mais para frente pode surgir um motivo, ele pode deferir. Assim como ele pode deferir um pedido de prisão e mais para frente ele pode revogar a prisão, não tem nenhum problema. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão. Galera, por enquanto é isso. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em ordem?
Todos tranquilos aí? Tudo numa boa? Não conseguindo entender? Ah, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem. Ah, se tiverem ideia de alguma atividade para a gente fazer, me avisem também. Não fiquem com dúvidas. Vou botar uns exercícios para a gente reforçar esse conhecimento. Vou deixar eles para vocês, depois a gente corrige. Tá bem, galera? Se cuidem, beijo no coração. Até mais.